Fala pessoal, meu nome é Milton Lopes, está começando o programa Caso Chocante e o caso que na verdade eu vou falar é um caso recente que certamente vai ficar chocado e eu não vou comentar detalhadamente, vai que o YouTube pode me pode desmonetizar meu canal, assim, meu vídeo, assim, e eu vou falar um pouco sobre um caso que aconteceu aqui no Paraná, que virou uma repercussão na internet, um caso envolvendo animais, mas também envolvendo uma criança de 9 anos. E certamente vão contar um pouco desse caso, só que eu não vou contar assim. Olha só. Criança de 9 anos invade uma clínica veterinária e 23 animais e a câmera de segurança flagrou a ação. A dona do hospital acionou a polícia após encontrar 15 coelhos morridos e outros animais fora de seus recintos. Que eu não vou, que apesar disso, vou usar o idioma do Chaves, não vou falar a palavra que eu vou te dizer, mas eu vou falar do idioma do estilo Chaves, morrido, porque, olha só, a cidade de Nova York, a cidade de Nova Fátima, que é apesar de Nova York, a cidade de Nova Fátima, do norte do Paraná, foi o cenário do incidente chocante na noite de domingo, no último domingo. Um menino de 9 anos de idade invadiu um hospital veterinário e pois é, ele maltra 23 animais de uma fazendinha recém-inaugurada. O episódio ocorreu por volta das 7 horas da noite e foi gravado pela câmera de segurança no local. Segundo o conselho tutelar, informou a Globo, como uma criança de 9 anos é autora e não há implicações criminais. O que aconteceu? Um garoto acompanhado de um cachorro pulou um muro do hospital localizado na Avenida Nicanor Ferreira de Melo e por aproximadamente 40 minutos atacou diversos animais, entre eles estavam vítimas coelhos que foram, não posso nem falar, mas eu vou dizer que vamos falar que. Vamos supor que uma bola. Vamos substituir coelho por bolas, na verdade, por uma bola de praia. Pegou bolas de praia e arremessou na parede, e esquartejando. E não vou nem comentar nisso aqui. E desmontou a. Que eu posso dizer. Isso vocês vão ver por conta própria. A dona do hospital acionou a polícia após encontrar 15 coelhos e outros animais fora dos seus recintos. Ao verificar as gravações da câmera, ela reconheceu o menino que havia visitado no local no dia anterior como responsável pelos maus tratos. Pois a criança ela visitou esse hospital veterinário, que é na verdade uma fazendinha de animais, tudo. Quem é a criança que fez isso com os 23 animais, que aliás, que fez uma barbaridade com os animais? O garoto que vive com os avós, com a avó, que aliás, ele vive com a avó, que ele tinha um histórico de comportamento violento. Aliás, não tinha histórico de comportamento violento. Eu tirei a palavra não, mas não tinha um histórico de comportamento violento até agora. E foi identificado nas imagens levado na delegacia da Polícia Civil. Como uma criança de 9 anos é autora, não há implicações criminais. O boletim de ocorrência e outras informações foram repassadas pelo Conselho Tutelar. Segundo o Conselho Tutelar, Nova Fátima, as crianças e familiares já estão passando por tratamento psicológico, recebendo assistência profissionais. Pois é, que
tem uma câmera de segurança que mostrava o menino acompanhado do seu cachorro, que é o cachorro do menino, é claro, e ele invadiu uma fazendinha de animais e uma fazendinha de veterinário. E logo, e todo mundo pensou que vai brincar com os animais, tudo. E aí logo depois ele, o que que ele vai fazer? Ele remessa um coelho contra, não vou nem falar, que teve uma cena muito comovente também, que segundo o próprio, ele arremessou um bichinho para bem longe, pra dentro daquela, pra uma janela que tá bem alta assim, e logo depois disso tudo ele foi fazer maldade com os animais. E apesar de tudo isso, ele causou terror lá no, na fazendinha de animais, ele causou terror, esse menino. Aí ele só parou esse terror quando os veterinários estavam vindo pra, pra fazenda. E aí o menino resolveu fugir do local. E logo, quando a veterinária acabou chegando, ela se assustou, se deparou com a imagem macabra, vendo um monte de animais, além de estar sem. E também outros animais que foram decapitados, muito machucados. Então vamos falar de machucados, um monte de animais machucados e cheio de animais totalmente feridos por causa desse menino. Aí eles foram. A psicóloga no começo suspeitou que seria um dos cachorros, mas não foi os cachorros que fizeram isso. Até que descobriu a câmera de segurança o menino e reconheceu que foi aquele menino que judiou dos animais. Aí, quando foram na casa da avó, onde estava o menino, sem demonstrar nenhum remorso, contou pra polícia, pros donos da fazenda, daquela fazendinha de animais, sem demonstrar nenhum remorso. E ele contou tudinho assim, ó. É, você tá arrependido que você fez com os animais? E ele respondeu, mais ou menos. Desse, nossa, com a cara fria que o dono do veterinário ficou até assustado com o que o menino falou. Ele falou assim, mais ou menos. Cara, o que é que eu posso dizer nesse caso? Uma criança de 9 anos fazer isso com animais. Imagina se ele for fazer, com certeza, quando ele ficar adulto, ele pode fazer isso com gente. Porque isso é um sinal de psicopatia, no caso. E eu já fiz muito vídeo de casos criminais, já vi muitos casos de serial killers que cometeu casos, como o caso do Champinha, quando o Champinha era criança, ele matava bichinhos de pelúcia. E eu não posso falar a palavra que eu vai que o YouTube desmonetiza, mas só de imaginar como que o menino foi fazer isso, assim, a gente vai perceber que o menino tem um sinal de psicopatia. E eu não vou nem julgar o garoto, não vou julgar o menino, porque é criança, é criança. Todos nós já fomos criança. Eu lembro que também quando eu já fui criança também, eu já aprontava muitas coisas também, como esse menino, só que eu não fazia muitas maldades, eu não, mas eu matava sem querer os animais, assim, tudo. Eu colocava um pombo no, na caixa d'água quando era criança, depois bati, eu apanhei do meu irmão, colocava o coelho do meu irmão na geladeira, eu tinha 4 anos de idade, só que eu não fiz por maldade, não sei o que, que eu fazia. Aí no primeiro dia o coelho estava vivo, mas depois coloquei ele de novo na geladeira, aí para ver passar mais dias, mas depois ficou sem vida e eu deixei, acabei matando o coelho do meu irmão descobriu tudinho e aí eu acabei apanhando do meu irmão, apanhei feio e eu tô até arrependido até hoje de ter matado o coelho do meu irmão quando eu tinha uns 4 anos de idade. Coisa. Até hoje eu arrependo muito que eu tenha feito aquilo. Que ter matado o coelho do meu irmão, que era o coelho de estimação do meu irmão. E certamente foi. E aí meu irmão mandou enterrar o coelho. Eu fiquei. E eu
tive que enterrar o coelho do meu irmão, tudo. Foi uma bobeira que eu. Aliás, eu era criança, claro, eu era uma criança de 4 anos, mas eu apanhei feio. Depois disso, nem judiei mais dos animais, mas eu era muito arteiro até os 10 anos de idade. 10 anos de idade, quando me mudei para Maringá, aliás, foi 9 anos, eu deixei de gostar daqui, deixei de gostar da. Comecei a me adaptar. Quando eu morava na Aquidauana, eu era muito arteiro, eu era brincalhão, eu invadia o galinheiro, jogava minha cadela no galinheiro, tudo. Isso, que apesar disso, era coisa de criança, era coisa de criança. E apesar de tudo isso, quando eu me mudei para Maringá, aí eu mudei o comportamento, mudei quem eu era, assim, eu deixei de ser aquele garoto arteiro, virei outra pessoa, assim, e eu virei um moleque calmo, assim, tudo isso. Só que eu posso dizer que aquele menino, que apesar de tudo isso, eu era uma criança. Mas na verdade eu fazia aquelas brincadeiras sem noção, na verdade, muito sem noção. Eu lembro também que quando eu jogava o gato pra cima, quase que eu matei meu gato também. Cara, eu era uma criança, na verdade, eu era uma criança. Foi uma coisa sem noção, mas ó, depois disso eu não judiei mais dos meus animais, não judiei mais do bicho nenhum. Mas eu confesso que quando eu era criança, eu também judiava muito dos bichos, assim, quebrava meu brinquedo. Eu era muito terrível, na verdade, eu era terrível. Muitos de vocês também já foram crianças também, alguns de vocês lembram que vocês também maltratavam os animais também, tudo. Vocês também, quando eram crianças, vocês também eram capitinhas também. Mas já no caso desse garoto, o que ele fez, cara, ele não demonstrou nenhum remorso, não demonstrou nenhum. O que ele fez assim foi invadir um veterinário assim. Imagine só se você tiver se você tiver uma casa cheia de animais, tipo deu um porquinho da Índia, deu um coelho, um galinho. Aí esse menino ele invade a sua casa e faz maldade, mata todos os seus animais dentro da sua própria casa. Cara, eu no meu caso, eu até julgaria esse menino, condenaria esse menino, eu até bateria nesse menino se ele fizesse isso. Mas eu penso muito bem que é criança, mas que o menino, na verdade, ele precisa mesmo é de tratamento, sim, um tratamento psiquiátrico. Porque palmadas não vai adiantar, porque é uma criança de 9 anos de idade, com certeza vai continuar assim, ele não vai aprender. E segundo informações, ele foi criado por avós, ele foi criado por sua avó, seus pais não criaram ele, foi criado por sua avó e não recebeu nenhuma disciplina da sua avó. E apesar de tudo isso, foi o que pode ser isso a grande causa, mas apesar de tudo isso, isso pode ser um sinal de psicopatia, porque se ele pode fazer isso com os animais, ele já fez isso com os animais, imagine se ele fazer isso com um ser humano. E aí quando ele completar 14, 15 anos de idade, vai acabar se tornando um psicopata. E certamente esse menino vai ter que precisar de um tratamento psiquiátrico, que ele não demonstrou nenhum remorso. E com certeza vai ter que tirar esse menino da avó e vai ter que levar pro conselho tutelar e precisar de uma ajuda psiquiátrica, ele tem que precisar de uma ajuda, porque logo logo esse menino vai acabar virando um, um psicopata. Então, pessoal, é isso que pode acontecer. E o que você achou, pessoal? Qual que é a opinião de vocês sobre esse garoto? Comente, compartilha e assine o canal. Até a próxima. Fui.